Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus e de Cristo Jesus, o Senhor. Nós estamos iniciando nesse instante um culto de adoração ao Deus vivo e poderoso. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de adorarmos aquele que criou todas as coisas. A igreja está com o templo de portas fechadas, mas a igreja do Senhor continua aberta, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Haroldo Fabian, pastor da Igreja Presbiteriana de Palmares, e quero compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus, cultuar ao Deus vivo e poderoso nesse instante, compartilhando com você a Palavra do Senhor e também entoando o cântico espiritual ao nosso Deus. E eu quero começar com você orando ao Senhor. Dias difíceis nós estamos passando, mas o Senhor é conosco, o Senhor nos dá forças, o Senhor nos dá a graça que nós necessitamos para poder servi-lo e adorá-lo. Vamos orar juntos e clamar a esse Deus vivo e poderoso? Ó bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, glorificado e exaltado seja o teu nome eternamente. Nós te exaltamos e nós te bendizemos porque o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem tido misericórdia de nós. E, Senhor, nós confiamos em Ti, nós descansamos na Tua palavra. E nesse dia, Senhor, que nós separamos para Ti, pedimos que o Senhor nos abençoe e receba o nosso louvor, receba as nossas orações e ministre ao Teu povo por meio da Tua eterna palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nesses dias tenha misericórdia de nós e nos restaure e fortaleça a vida espiritual do Teu povo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, convido você para adorar o Senhor e bendizer o Deus vivo e poderoso. Abra sua Bíblia no Salmo de número 95. Temos aqui uma chamada à adoração, àquele que pode todas as coisas e que nos convoca a adorar o seu santo nome. Está aqui no Salmo de número 95, o salmista dizendo: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Adoremos ao Deus vivo que nos criou, a este Deus grandioso, a esse Deus poderoso que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Adore o Senhor, porque o Senhor é merecedor. Ele nos convoca a adorar o seu santo nome. Vamos entoar um louvor do Inário Novo Cântico, de número 26, cujo título é Ao Deus Grandioso. Vamos glorificar a esse Deus vivo que faz todas as coisas nesse instante. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Cantar minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras,
o teu poder de glória proclamar. Canta minha alma tão a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor de glória Jesus abri as portas da mansão, e hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso é o nosso Deus. Ele é grandioso, meus irmãos, e tão grandioso e tão santo que nós devemos confessar os nossos pecados a Ele. E eu quero convidar você a confessar os seus pecados, mas antes, leamos o que nos diz o Salmo 51, que diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que perdoe-nos dos nossos pecados. Ó Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, mas somos fracos e pecadores, pecamos contra o Senhor. Por isso, Senhor, vem, limpa-nos, purifica-nos, ó Senhor Deus, nesse instante. Faz com que, Senhor, possamos estar na Tua presença com os nossos pecados perdoados por causa dos méritos de Cristo Jesus. Assim, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Temos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, entoemos louvores ao nosso Deus. Vamos todos exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos homens. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, sempre exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para
sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Para sempre Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Vamos louvar esse Deus, porque todo tempo é tempo de louvar a Deus, seja em qualquer circunstâncias. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Depois de termos reconhecido os nossos pecados, confessado, nós glorificamos a Deus com cânticos espirituais. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas nós precisamos nos alimentar com a santa palavra de Deus. E eu convido você a abrir a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 18 em diante. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 em diante, que nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós e nos faz compreender a Tua palavra. Nos faz, Senhor Deus, ser aqui edificados, e é isso que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, muito se fala a respeito do Espírito Santo,
mas quando nos lembramos, por exemplo, do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo de número 10, está dito que o Senhor ordenou o profeta para que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. E a Bíblia nos diz no versículo 10, profetizei com ele, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. O Espírito Santo é maravilhoso, ele fez habitação em nós. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é Ele que nos sustenta, nos faz ficar de pé. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. O escritor Oswald Smith, no seu livro A Concessão do Poder, escreveu a diferença entre ter e ser cheio do Espírito Santo. E ele disse que é a mesma diferença entre comprar uma casa e mudar para uma casa. Ser cheio do Espírito Santo não se trata de possuir uma maior dose do Espírito Santo, mas o Espírito Santo possuir uma maior parte da nossa personalidade. Precisamos, meus irmãos, nos colocar à disposição do Senhor e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos viver uma vida cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, nós não temos dúvida nisso, e ele se identifica como sendo prisioneiro de Cristo Jesus, preso em cadeias. Era a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Ele estava preso, não podia então anunciar o Evangelho de Cristo Jesus fora da sua prisão domiciliar, mas ele continuava a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, edificando também a igreja do Senhor Jesus, escrevendo as suas epístolas. Parece-nos que há uma ligação muito grande entre Colossenses e Efésios, entre outras coisas, quando nos falam a respeito de viver na disposição do Espírito Santo de Deus. Mas o foco de Colossenses é a pessoa de Cristo e o foco de Efésios é a igreja de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, precisamos viver guiados por este Espírito Santo. E o texto bíblico nos diz: não vos embriagueis com vinho, não se embriague com vinho, meus irmãos. O que a Bíblia nos mostra em relação à bebida é que nós não podemos nos deixar controlar por ela. Ou seja, a Bíblia ela não exige abstinência completa, mas a Bíblia exige sim que tenhamos um bom procedimento entre os gentios, e a Bíblia diz também que nós não podemos nos embriagar. E a Bíblia também nos fala sobre aquilo que convém e aquilo que não convém. É pecado, meus irmãos, de segundo as Escrituras, você querer viver uma vida cheia do Espírito Santo, mas também deixar ser dominado, entre outras coisas, com a bebida. Como disse o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho. O capítulo 4 nos mostra, meus irmãos, que nós devemos nos despojar do velho homem. Capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Se despoje do velho homem, das velhas práticas, de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, diz o versículo de número 22. E o versículo 23 diz: e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Se revista do novo homem, se desfaça, se despoje da velha criatura. Na verdade, meus irmãos, é isso que nós devemos entender também, quando lemos estas primeiras palavras do apóstolo Paulo, escrevendo nesse versículo 18. Nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Nós não podemos deixar que essas coisas nos dominem, nos tomem, mas nós precisamos, meus irmãos, viver na disposição do Senhor. O apóstolo Paulo ainda diz que nós, como cristãos, não podemos deixar ser guiados segundo a vaidade do nosso pensamento. Não podemos mentir, não podemos se irar, devemos viver com moderação, em reconciliação, não podemos furtar, diz ele, não devemos viver de maneira injusta, não devemos dar espaço para aquelas coisas que não são edificantes. Cuidado com a cobiça, cuidado com a avareza, cuidado com a injustiça. Tudo isso, meus irmãos, é aquilo que nós, como outrora nós vivíamos. Mas devemos nos despojar de todas estas coisas e viver segundo a vontade de Deus.
Nós não estamos podendo nesses dias, meus irmãos, sair de nossas casas, mas nós podemos sim, meus queridos irmãos, viver segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não se ocupe com coisas que vão te levar à tristeza, à angústia ou mesmo a pecar contra o Senhor. Busque aquelas coisas que são lá do alto, se encha da palavra de Deus. Existem muitas verdades que estão sendo anunciadas nos nossos dias, mas eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Esta se cumpre. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Não dê espaço para aquelas coisas que te levarão a pecar. Busque a face de Deus, busque a presença do Senhor. É claro que com isso não estou dizendo que nós não devemos estar atentos, entre outras coisas, às orientações do nosso governo. Precisamos estar atentos, precisamos obedecer. Mas, meus irmãos, nesse tempo, não coloquemos o nosso coração, a nossa esperança em homem nenhum. Coloquemos a nossa esperança e o nosso coração em Deus que fez todas as coisas. Então aquiete-se, ocupe o seu tempo com as coisas que são de Deus, que são do alto, acalme o seu coração, busque a presença de Deus. Está o apóstolo Paulo dizendo, não vos embriagueis com vinho. Nós poderíamos dizer, não se embriague com as coisas que são deste mundo. Não se volte para aquilo que é pecado e vai te afastar da presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo ainda vai nos dizer que a igreja do Senhor, que deseja viver sendo guiada pelo Espírito Santo, ela não apenas se afasta daquilo que é pecado contra o Senhor, mas também ele diz que nesse vinho há dissolução. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou seja, aquilo que acaba nos descontrolando. Assim como o homem ébrio, assim como o homem bêbado está descontrolado, ele não consegue ter domínio sobre si. Assim também, meus irmãos, alguns pecados nos seduzem, nos afastam, acabam nos levando para longe da presença de Deus. Há dissolução também em outros pecados, além de se embriagar. Nós precisamos, meus irmãos, buscar aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse, escrevendo na sua epístola aos Gálatas. Devemos buscar domínio próprio, ser guiados pelo Espírito de Deus, para que por meio das nossas vidas, nesses dias, Ele seja glorificado. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3 da sua epístola, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E é interessante que quando nós lemos a epístola de Paulo aos Efésios, nós percebemos que Paulo falou também que nós devemos ocupar o nosso tempo com as coisas que são lá do alto, porque ele nos diz, depois do versículo 18, a partir do verso 19, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha, com o que nós devemos nos ocupar? No vinho, em alguns outros pecados, há dissolução, há descontrole, há morte, mas em Cristo e no Espírito Santo, a vida. E devemos, meus irmãos, manter a nossa vida espiritual nesses dias. Estamos em nossas casas, mas em nossas casas nós podemos buscar a presença de Deus, glorificar o seu santo nome e exaltá-lo. Então o texto diz, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você está fazendo o seu culto doméstico? Você está se fortalecendo espiritualmente? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está se ocupando com as coisas que são do alto? Procure se ocupar com a palavra viva e verdadeira de Deus. Louve ao Senhor, entoe cânticos espirituais, se encha do Espírito Santo de Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É esta palavra que deve habitar ricamente em nossos corações. Mas, por fim, meus irmãos, olhando ainda para o texto bíblico, nós percebemos que além de vivermos segundo a palavra do Senhor, não nos enchendo das coisas que são do mundo, como por exemplo o vinho, devemos também, meus irmãos, ter cuidado com aquilo que nos envolve, nos afasta da vontade de Deus, naquilo que há dissolução. Mas
por fim, a Bíblia nos diz, e eu quero destacar o que está no início do verso de número 18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ora, aqueles que querem viver afaste da comunhão com Deus, mas também, por fim, olhando para as Escrituras, nós vemos que há uma ordem para nós, é viver cheio do Espírito Santo. Isso não é uma opção, isso não é um pedido, isso não é um conselho. Isso é uma ordem divina para mim e para você, que deve ser obedecida em todo o tempo, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Encha-se do Espírito de Deus, está no imperativo, encha-se do Espírito de Deus. É uma obrigação e é um imperativo coletivo, então entendemos que não é apenas para um, todos os filhos de Deus devem viver segundo a vontade de Deus, se enchendo do Espírito de Deus. Afinal, 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E nós percebemos também, meus irmãos, que esse é o imperativo para os dias de hoje. Não foi para o ontem, não será para o amanhã unicamente, mas é o imperativo para nós no dia de hoje. Enchei-vos do Espírito. Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem de Deus para nós. Devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Quando falamos de Efésios, nós vimos como o Espírito Santo de Deus operou grandiosamente. Depois leia aí na sua casa Atos capítulo de número 19, você vai perceber como Deus operou grandiosamente em Éfeso, de maneira que aqueles que estavam envolvidos com grandes pecados e que estavam envolvidos até com magia negra, nós percebemos que eles vieram e se prostraram e confessaram os seus pecados, coisas maravilhosas, ao ponto de Lucas registrar que coisas extraordinárias, milagres extraordinários estavam acontecendo ali em Éfeso. Por isso, meus irmãos, devemos nos encher do Espírito Santo, porque se nós vivermos guiados pelo Espírito Santo, nós, além de adorarmos o Senhor, além de, meus irmãos, nos fortalecermos para esses dias maus, nós veremos Deus fazer grandes coisas em nosso meio, porque aqueles que vivem guiados pelo Espírito Santo são aqueles, meus irmãos, que vivem em comunhão com Deus, são aqueles que vivem em oração, são aqueles que vivem intercedendo e aqueles que se voltam para a palavra do Senhor. Por isso, eu convido você a viver guiado pelo Espírito Santo, mas na verdade eu o convido, mas a palavra de Deus te ordena, viva cheio do Espírito Santo. Na verdade, é isso que nós precisamos fazer, viver segundo a vontade de Deus, viver cheios do Espírito Santo. E eu convido você para que nós oremos juntos ao Senhor e apresentemos as nossas vidas a Deus, a esse Deus que cuida de nós, a esse Deus que nos ordena se afastar do pecado, ser guiado pelo Espírito e obedecer a sua ordem de se encher do Espírito. Vamos orar a esse Deus. Pai Santo e poderoso, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós, Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra nos diz em Efésios capítulo 5, que nós devemos nos dirigir ao Senhor também cheios de gratidão, com ações de graças. E os nossos corações também estão cheios de gratidão. Senhor, nós não estamos, Senhor Deus, abatidos porque a nossa fé não depende das circunstâncias. A nossa fé está no Senhor, a nossa alegria está em Ti. Por isso, Senhor Deus, renova a nossa vida nesse dia. Renova, Senhor Deus, a nossa esperança, renova a nossa fé, Senhor. Que nós possamos nos ocupar com as coisas que são do alto, nos encher do Teu Espírito Santo e viver uma vida guiada por Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é verdadeira e que é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Vem sobre nós, nos abençoa, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido, vamos finalizar e vamos glorificar a Deus com o hino 400, oração por proteção. Oremos cantando ao Senhor por proteção. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças
de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Dai-nos força, Senhor, dai-nos forças. Tenha certeza que Deus te dará a força que você necessita para vencer nesses dias, para a glória do seu santo nome. Vamos invocar a bênção do Senhor? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso muito querido e eterno Pai, que as bênçãos e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.